a segunda parte do nosso mini treinamento e sempre a gente repete que seria o manual administrativo que a gente vem trabalhando há cerca de 35 anos, que é o sistema Dynamis, que tanto o projeto da academia como a Dynamis, como o nosso trabalho, ele é pioneiro, ele é único e inusitado, porque nós integramos a vida cristã, a gestão dos nossos negócios, uma visão totalmente diferente da sociedade. Né? Isso não é religião, isso é vida espiritual. Então, como eu não posso, como filho de Deus, negar o meu Pai celestial, tudo que eu faço tem que ser encabeçado por Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida espiritual. Não é religião. O religioso vai lá uma vez por semana, duas ou três, e faz lá um certo ritual, sei lá, e entende que está tudo bem com Deus. A gente não entende assim. A gente entende que a vida espiritual é 24 horas. Então, eu, como líder da empresa, como líder aqui da academia, eu tenho que falar, e na empresa eu tenho que agir dessa forma, e há muita dificuldade, porque o mundo é contrário a isso. Né? Eu costumo dizer que 5% das pessoas são cristãs verdadeiras. Agora que eu falo isso, no sentido de acusar, mas no sentido de advertir. Né? E por isso que a academia tem toda essa função de advertir com relação à vida espiritual. E a gestão, então, que nós fazemos é uma gestão de vida cristã. A empresa tem lá todo um caminhamento de acordo com as questões administrativas, contas a pagar, receber, contabilidade, jurídica, mas a gente procura em cada uma dessas questões humanas colocar o sobrenatural. É isso. Sendo assim, eu coloco aqui esse versículo da Bíblia, que é Oséias 4:6, né, para dar força do que nós estamos falando. Né? E exatamente essa ligação de ter o Espírito Santo e estar numa vida espiritual, que é o Espírito Santo que indica isso. Né? Então, ser filho de Deus não é só dizer que é filho de Deus nominal, não, é ser guiado pelo Pai Celestial. E também não confundo isso com religião ou moralidade. Né? A questão espiritual é infinitamente maior que moralidade ou religião. Mas, enfim, o versículo diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Numa outra abordagem aqui, nós denominamos isso de conhecimento trino, e falamos em todos os nossos cursos, né, em mini treinamentos, diz lá: o meu povo foi destruído, isso há 2000 anos atrás, mais que 2000 anos atrás, que Oséias é antes do Novo Testamento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Quem está rejeitando o conhecimento de Deus somos nós. São esses 95%. Daí o alerta, daí a função da academia e do meu trabalho. E o Filho de Deus fica meio contra todos, né? A não ser aqueles que participam da igreja de Cristo. Também eu te rejeitarei. Está escrito na Bíblia. Deus vai rejeitar aquele que não obedece ao Pai Celestial, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, do teu Pai, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa triste. Então, os nossos filhos aqui também são esquecidos. Está escrito isso na Bíblia, não sei o que estou falando. Não é achismo. É Oséias 4:6. E Romanos 12, 1, 2, é o que nós praticamos no empreendedorismo cristão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se
ofereço em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É serviço, é 24 horas. Santo e agradável a Deus, ou seja, nós estamos aqui para dar glória a Deus. Este é o culto racional. Seu serviço racional aí no sentido de mais elevado em termos de conhecimento. Como Oséias 4,6 falou. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Como é difícil isso. E é isso que a gente batalha todo dia. A batalha parece perdida, mas se não fosse a fé, nós desistiríamos. Mas é pela fé que a gente se mantém nesse trabalho. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. E aí amanhã, sábado, que nós temos uma live falando exatamente disso, da transformação da nossa mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Esse slide é muito bacana. Ele é o princípio da nossa gestão. Né? É o fundamento mais que princípio. Então, a vida espiritual está fundamentada no espírito de grupo. Né? Nós estamos aqui numa restituição, né? Uma recuperação do governo de Deus nos trabalhos que fazemos. Tá? Então, a primeira coisa é esse espírito de grupo, corpo de Cristo. Isso é bíblico, está lá em Romanos 15, 5-7, onde o Deus que concede perseverança, sem perseverança, como a gente vai ganhar, vai continuar aqui? É muito difícil. Perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião com esse objetivo. Espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Ontem mesmo, estava falando na live, alguém escreve de afastar a pessoa que está contra o que nós queremos fazer. Não posso afastar, né? Eu tenho que aceitar, né? Eu tenho que não dar ouvidos, é diferente, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E o princípio da mordomia, tão importante quanto o espírito de grupo. Se a gente trabalha numa empresa e não tem que essa empresa é nossa, nós não estamos agradando a Deus. O princípio não é o princípio da mordomia. O princípio de mordomia é a história do mordomo que cuida de uma casa como a casa fosse dele. Eu tenho cuidado do meu corpo como se ele fosse meu. No plano horizontal ele é meu, mas no plano vertical ele é de Deus. Tudo que eu tenho, carro, família, é de Deus. A empresa é de Deus. Então eu tenho que cuidar dela para a honra de Deus. E quem trabalha conosco também. Se ela que está dando a oportunidade para nós de ganho, então nós temos que cuidar dela para a glória de Deus. E ele está vendo isso. É o princípio da mordomia. Então administramos bens de Deus como se fossem nossos. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Está em 1 Pedro 4,10. Administrar, guardar, cuidar, aquilo que é deixado sob a nossa responsabilidade. Gênesis 2,15. Disciplina e planejamento. Está aí uma coisa impossível, né? Parece, para o ser humano se disciplinar e planejar. Planejamento para nós é o PPPO, é o Fluxo Financeiro Operacional, né? E a disciplina é que tudo tem que ter um procedimento, e o procedimento sempre aprovado. No plano horizontal pelo contratante e no plano vertical
pelo Espírito Santo, né? Como proceder? É o Espírito Santo que vai dizer. Bom, senhores, acabou o nosso tempo para a segunda parte. E agora vamos para a nossa terceira parte do mini treinamento. Na primeira parte a gente fala da questão temática. Estamos essa quinzena falando de instrumentação. Na segunda parte nós falamos de gestão, e a nossa gestão é, sobretudo, focada no empreendedorismo cristão, é guiada então por Cristo. E o nosso conhecimento tem que ser trino, né? Como fala em Oséias 4:6, né? Então vamos passar para a terceira parte.